Bom, meu nome é Vitor, eu vou falar um pouco aqui dos requisitos, né, que a gente escolheu para fazer os começos desse projeto, né, do hotel. A gente tentou exatamente englobar todas as partes essenciais do hotel, desde o hóspede até o gerente, que teria todos os recepcionistas, né, que poderiam acontecer, os requisitos que poderiam acontecer exatamente nessa gestão do hotel, né. Um deles aqui seria exatamente na hora de guardar as coisas do hóspede, né, do CPF, telefone, todas as informações dele. Aqui, por exemplo, a gente fez uma melhoria que foi mostrada pelo professor em que a gente deveria mostrar mais detalhadamente como seriam mostrados os dados, né? A gente tinha falado anteriormente que seriam exatamente guardados, né, as reservas e mostrando os dias e as horas que seriam especificadas. Mas não falamos do formato em que agora seria em um formato de tabela, né? É, temos todos esses requisitos que vão dos quartos, tem a forma do checkout, do e-mail, enfim. Tem todos esses requisitos que fala da forma também de pagamento. E tem agora também os requisitos não funcionais, né? Que eles são os requisitos funcionais, esses são os não funcionais, que exatamente fala mais da parte que não tem um contato com o usuário direto, né? E fala um pouco como ele vai rodar, né? Aqui fala deve retornar a disponibilidade em 3 segundos. Esse daqui, por exemplo, foi um requisito que a gente teve que melhorar, né, no nosso documento, porque a gente tinha falado que era um requisito funcional, mas como a gente pode ver aqui, que ele fala da segurança, né, do pagamento, é um requisito não funcional. E tem os requisitos de sistema, né, que seria exatamente rodar no sistema Linux, Windows, Mac, e exatamente aqui armazenar os dados do cliente, né. Aqui no finalzinho do documento temos exatamente o glossário, né, para falar das palavras que talvez não sejam conhecidas, que é o check-in, check-out, early e late, né, do sistema. Bom, eu vou passar aqui, a gente vai acabar essa transmissão para passar para o próximo documento. Olá, professor. Meu nome é Raquel Oliveira. Eu vou começar pela apresentação da etapa 2. Só deixa eu começar aqui a compartilhar a tela. Uma janela. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim, sim. Beleza. Carregando aqui. Agora tá vendo? Tá sim, Tá. tá sim. Então, na primeira parte da etapa 2 foi o diagrama de casos de uso, que basicamente ele fala como que os casos de uso vão interagir entre si, entre o próprio usuário, né? Entre os usuários. No caso nosso só tem um usuário. Na nossa primeira entrega teve alguns comentários que o professor fez, que como falta de... Teve alguns sintomas que era sintomas da falta de casos de uso que não tinha ID, né? Então precisava colocar os pacotes nesse lugar. Também no nosso diagrama de casos de uso, teve alguns casos de uso que a gente colocou os pontos de inclusão e de exclusão, né? Especificados aqui já no ID dele. Isso também é um erro que a gente conseguiu corrigir agora, para essa segunda correção, para essa primeira correção. E também teve outro erro que foi alguns verbos que não estavam no infinitivo, né? A gente colocou, como, por exemplo, que aqui a gente colocou, em todos os casos de uso que é possível ver aqui, como checar serviços, consultar, gerenciar, organizar. Então a gente sempre tentou colocar no infinitivo. Também dos pacotes, a gente estava com quase 30 casos de uso, então era bastante casos de uso para um diagrama só. Com a implementação aqui dos pacotes, a gente conseguiu dar uma diminuída nisso, que aí diminuiu para 15 casos de uso só. Então, depois disso, a gente teve que enumerar também os casos de uso, né? Então, a gente tirou os pontos de inclusão, os pontos de exclude, que a gente tinha colocado, e colocou só e conseguiu nomear e enumerar esses casos de uso. E foi assim que ficou o diagrama. Agora é o Lealdini para apresentar a segunda parte. Olá, o meu nome é Pedro Lealdini e a segunda parte foi praticamente toda as correções foram baseadas
com programas da primeira parte. A gente, além de ter que refazer alguns dos casos de uso, e a gente teve que adicionar vários que eram os pontos de inclusão que não estavam denominados como casos de uso. E a gente fez aí, como dá para ver os diagramas de sistema, eles mostram as interações entre os atores do nosso programa essa é a correção. Oi, professor, meu nome é Eric, e eu vou começar aqui e vou apresentar a parte da etapa 10. Então, vamos lá. Estão conseguindo ver? Certinho. Beleza. Então, vamos lá. Começando bem aqui pela etapa 3. Eu vou começar falando do modelo de estados. Essa foi uma parte bem sensível, porque no documento de feedback, esse foi o primeiro que a gente entregou, e como o professor falou, o que a gente tentou fazer não foi o correto, porque basicamente o que a gente tentou foi fazer todo um fluxo do ciclo inteiro do sistema. Então, o processo de entrada, o processo de saída, como isso passa pela emissão de fatura, como isso passa pelos estados da estadia, do hóspede, da própria reserva dele, né, no processo de entrada. Isso não é o certo, né? Então, a gente tentou modelar a funcionalidade do sistema, os casos de usos do sistema como um todo, né, o processo de entrada e saída, mas o certo era a gente, digamos, modularizar mais, a gente apresentar como seria o ciclo de vida de cada componente, o ciclo de vida de um hóspede, de uma fatura, de uma reserva, de uma estadia, e foi o que a gente fez. Então, esses aqui são os novos modelos de estados que a gente está pegando agora, né, que a gente refez. Então, você pode ver que, por exemplo, começa com o modelo do hóspede, você conta como ele realiza a reserva no hotel, ele não é cadastrado, aí ele pode iniciar o check-in para o cadastro dele ficar incompleto, se der erro, ele volta a ser um não cadastrado e tem que reiniciar o check-in. Se o check-in é completo, ele passa para ser um hóspede de cadastro completo e fica assim até o check-out, que é quando finaliza o ciclo de vida do hóspede, do objeto hóspede. A mesma coisa aqui para reserva, a gente tem a coisa para fatura, para estadia, todos eles representam, como foi dito, somente o ciclo de vida de um objeto, um estado que o objeto tem dentro do sistema de hotelaria que a gente fez. E uma outra mudança estética, o professor falou que era para ser representado com cada estado era para ser representado com quadrados de cantos arredondados, a gente também alterou isso. Eu escolhi fazer para esses 4, que são os 4 principais objetos do sistema, hóspede, fatura, reserva e estadia. Em vez de tratar de processo de entrada e saída, a gente fez 2 para cada. Então, você tem o hóspede, que, como você pode ver, todo o processo dele ocorre durante o check-in, a reserva, que também ocorre durante o check-in, já a fatura e a estadia, todas essas duas ocorrem principalmente mudanças durante o check-out. A estadia ela só muda para em finalização e finalizada durante o check-out, e a fatura só é emitida também durante o check-out. Enfim, acho que é isso. Patrícia? Bom, boa noite, meu nome é Patrícia, eu vou falar sobre o diagrama conceitual. Bom, os principais erros que a gente cometeu nesse diagrama foi a anotação, do qual a gente fazia a anotação errada da classe pessoa da classe hóspede para a classe pessoa. Nós não utilizávamos a seta, que é uma seta vazia, sem preenchimento. E também tinha algumas classes omissas, no quais a gente não implementou no primeiro modelo. Bom, como vocês podem ver, no segundo modelo foi corrigido, né, a anotação da classe hóspede, no qual recebe a herança da classe pessoa, como também da classe funcionário. Também foi agregado a notação entre a classe gerente e a classe recepcionista. Também foi implementada várias classes das quais a gente não tinha implementado inicialmente. Pode-se ver também que foi implementado a classe estadia, classe fatura, classe consumação, itens de consumação e os serviços adicionais.
Também foi acrescentado as notações corretas entre essas classes e implementadas outras classes que estão nas figuras apresentadas na tela. Também foi implementada a classe endereço e telefone, que faz uso que o classe hóspede faz uso. Vou parar aqui a apresentação. Essas foram as mudanças que a gente fez na etapa 3. Bom, boa noite, meu nome é Lucas. Comentando um pouco sobre a etapa 4, né? A gente escolheu alguns casos de uso para fazer os diagramas de comunicação, né? Como, por exemplo, desse primeiro aí, que é o de imprimir hóspedes, a gente usa essa notação do último ali para representar os hóspedes, que é para representar o multi-objeto, né? Quer dizer que dentro do contexto do sistema não existe só um hóspede, existem vários, né? Então, para mostrar que a gente não imprime só um hóspede, imprime todos os que estiverem disponíveis. E tem um outro caso também, se puder descer um pouquinho, Germano. Claro. Que a gente escolheu para mapear um caso que era meio... Esse 11, isso. Que a gente escolheu para mapear um caso que era meio vital para o sistema, né? Que é o de processar a entrada do hóspede, que o recepcionista faz, e o sistema ele envia algumas informações que são pegadas, que são inseridas no sistema pelo recepcionista, né? E adiciona o hóspede dentro dentro do conjunto de hóspedes que está dentro do sistema, né? E tem um outro exemplo também de diagrama, que é o do caso 6, se puder subir um pouquinho, que ele mostra um pouco de como é a devolução de um objeto, né? No caso aí, o gerenciar o consumo. A gente tem duas opções, né? Tem dois cenários possíveis, né? Um deles é o que o recepcionista adiciona o consumo, e o outro é o que ele faz a consulta do consumo, né? Que aí a parte do consumo retorna o valor total do consumo de um cliente, ou talvez do hotel todo, enfim. E a gente detalhou pensando nesses casos aí. Pode seguir, Germano. Bom, vou falar um pouco aqui do diagrama de classe, né? Primeiro eu vou falar aqui embaixo, mostrando como ele ficou, né? Aqui temos exatamente o diagrama do professor, que a gente deu a implementação exatamente na classe do recepcionista e na classe do gerente, em relação à classe funcionário, que está aqui, né? E demos alterações, colocamos métodos também na classe do hóspede. Na classe do recepcionista temos todos esses métodos, né? Que alguns têm exatamente, não tem entrada, tem uma saída especificada, e eu vou falar lá em cima, né? Melhor falar aqui são todos os métodos correspondentes exatamente ao caso de uso, e todos os métodos que foram responsáveis, né? Que foram necessários para exatamente efetuar esse caso de uso, né? Falando só primeiro aqui do primeiro caso de uso, que seria de excluir um hóspede, né? Na verdade, seria gerenciar hóspede. Então, a gente teria exatamente o processo de excluir, adicionar e de consultar os hóspedes. Aqui no de excluir, por exemplo, a gente não tem nenhuma entrada, a saída não vai ter saída, vai ser void, né? Não vai retornar nada. Em adicionar hóspede, a gente tem todas essas entradas para exatamente criar com esses parâmetros, e consultar o hóspede, a gente vai retornar exatamente o hóspede que a gente estava querendo. E aqui, por exemplo, aqui no gerente, a gente também tem todos esses casos de uso, e aqui no do hóspede, a gente tem todos esses métodos que foram correspondentes àqueles casos de uso. Todas as variáveis que são utilizadas exatamente nesses métodos, né, para fazer os casos de uso, foram tiradas exatamente do esquema aqui, da diagrama de classe, feito exatamente presente no funcionário ou em outras classes, né, do diagrama. E esse foi aqui a apresentação da etapa 4.